queridos, mais uma vez estamos juntos com um podcast, Upper Chamber, né? Estamos assim com uma expectativa muito grande, temos recebido muitas feedbacks de alguns irmãos nos encorajando, e se você ainda não é seguidor do nosso canal, começa aí, inscreve aí embaixo aí, né? Aperta o sininho, né? Esse sininho te dá uma notificação de quando tiver um programa novo, alguma mensagem, e nós queremos muito abençoar a sua vida. E uma das coisas que Deus colocou no nosso coração quando Ele nos deu esse desafio, porque é um desafio, né? Esse podcast, que Upper Chamber é um lugar onde aquela mulher preparou o lugar para o profeta, o lugar mais alto, né? Onde Eliseu, né, tinha uma mesa, uma cadeira. É o mesmo lugar onde ele ressuscitou o filho daquela mulher sunamita. Também é o mesmo lugar onde Pedro ressuscitou aquela mulher que havia morrido. Então eu creio que esse lugar é um lugar onde Deus nos dá esperança. Então isso que inspirou o nosso coração, o nome desse podcast. Espero que, eu tenho certeza que esse episódio vai abençoar a sua vida, porque nós estamos com uma pessoa muito especial aqui. um dos poucos apóstolos que eu conheço, né, vivo, né? É o Thomas, que pastoreou a minha vida tantos anos e pastoreia ainda, cuida da minha vida, né? O meu sogro, pai da April, né? E eu tô suplicando o Thomas assim há anos, Thomas, eu preciso que você venha. Finalmente eu consegui atrair ele aqui, porque de todos ele talvez não vai gostar que eu falo isso, né? Mas de todos os ministros que eu conheço, Thomas tem sido um dos exemplos de vida cristã, de caminhar, de integridade, de caráter, de reino de Deus. E eu estava falando com alguns irmãos esses dias, você não sabe, né? Falando que as pessoas às vezes veem a gente ministrando, ou muitos ministros no Brasil, eles não sabem quem nos formou, quem Deus usou para nos treinar, né? E hoje você vai ter a oportunidade de ouvir o Thomas, que é o cara que está por trás, nos ensinando. Sabe aquele coach, né? O treinador que treina, né? Então eu acho que essa é uma das coisas mais fenomenais, porque o treinador é aquele que não entra no campo, mas ele está do lado de fora. O jogador, então o Thomas é o treinador que tem treinado milhares de ministros, foram influenciados e são influenciados pela vida do Thomas. E obrigado, Thomas, por estar aqui. Obrigado primeiro, né, ter deixado aí para casar comigo, né? Então, bem-vindo, Thomas. Obrigado. É a razão que você sempre fala, né, Judson, que eu fui para o Brasil só porque para você casar com a minha filha, né, April. É verdade. Isso. Você fala que Deus me chamou o Brasil só para isso, né? É verdade. Mas é recíproco, né, Judson? Eu recebi tanto de você, né, e os irmãos que, né, estão em sua volta nesses anos todos. Não é coisa que eu mesmo fiz, né? Eu acho que como que eu sempre falo, né? Eu gosto de dizer que eu sou um mendigo mostrando para os outros mendigos onde que achar o pão. Verdade. Eu gosto de falar isso porque é bom lembrar de onde que você veio, né? De onde que você veio. Sim. E não somos nada e ninguém sem a graça, sem Jesus Cristo, né? Sim. Que é nosso Senhor. Mas é assim, né? Eu cheguei no Brasil em 88, né? Desde a primeira vez que eu visitei foi em 86, né? Pelo convite do Márcio Valadão. Eu tinha conhecido ele e ele me convidou. Eu mudei para lá com minha família toda. Então, começou bem aí, né? Nossa caminhada para o Brasil, né? Foi bem antes, fiz muito... Tem quantos anos você ficou no Brasil? Bem, Você ainda está no Brasil, mas agora você vai e volta, né? Sim, eu estou aqui mais por causa da pandemia e a Cat sofreu um derrame, esse tipo de coisa, nos manteve aqui. Eu fiz cirurgias de vista, tudo isso aqui demorou tanto aqui, né? Mas acho que maio, esse mês, dia 22 de maio, vão completar 35 anos. De Brasil. Brasil. Ou gente no Brasil, ou Brasil em gente. Né? Eu estava lendo esse livro, não sei se eu te falei, eu estava lendo o livro do irmão André. E Portas Abertas, né? Ele faleceu ano passado e ele contando como que foi o chamado dele, como que ele se converteu.
e ouvindo a maneira como ele levava a Bíblia, e não tem como não pensar, né? Não ficar empolgado. E eu acho que antes da gente começar, a gente vai tentar, eu vou tentar segurar o Thomas muitas vezes aqui, para a gente fazer mais episódios, mas porque sugar tudo que você tem aí, eu acho que você tem muita coisa para a nação brasileira, para as nações da terra, né, para a gente. Então isso vai ser bom. Mas eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre como foi sua conversão e depois o seu chamado para o Brasil. O Judson, a história é muito longa, né? Vai demorar muito para fazer. Tem que voltar mesmo, porque eu vou ocupar muito tempo só na minha conversão. Mas aqui, toda vez que eu conto, vou tentar não fazer, eu acabo chorando. Porque o dia que eu e Cat casamos com 16 e 15 anos, né? Ela ficou, aliás, nós ficamos grávidas, né? Porque eu assumi a minha parte e nós casamos, nossos pais nos abençoaram para fazer, tínhamos apoio, né? E nos primeiros 4 anos éramos jovens sem direção, começamos de beber, usar drogas, mas a gente começou de fumar maconha bastante, grandes festas, né? E nossa vida não estava, nosso casamento até estava indo para baixo, a gente ia acabar com certeza divorciando. E a Cat, ela voltou, que eu fiquei muito, sinceramente, foi muito ruim para ela, né? E ela estava voltando para as origens dela, ela foi criada na igreja luterana, né, com a palavra de Deus, e ela estava querendo voltar para Deus, né, de uma maneira. Então ela foi para a igreja, ela foi para uma igreja luterana em North Olmsted, Ohio, e era uma igreja na época houve uma época que estava saindo, a época dos hippies que converteram, na época de povo de Jesus, né, que falam muitos hippies converteram, arrastou o país dos hippies, né? Aí logo entrou na época da mover carismática, que era nada mais ou menos do que uma avivamento. E ela foi, essa igreja estava incendiada, não era luterano comum, pegou o mover do Espírito Santo, todo mundo estava sendo batizado no Espírito. A Cat estava dirigindo para os jovens, leva para um evento jovem. Era muito frio na época, lá caiu neve, estava frio. Eu estava preocupado que ela vai dirigir para esses jovens e ia ser perigoso, né, nas ruas. Então, eu vou dirigir para você. Na verdade, eu queria ver aquele cara que ela estava vendo. Então, quando eu fui dirigir por ela, cheguei lá, crente para lá, para cá, todo mundo falando de Jesus. Aí um cara começou me evangelizar. Nunca ouvi nunca ninguém me aproximou desse jeito. Marcou comigo, pensei que dei data errada para mim não precisar reunir com ele. Ele foi para casa. Quando ele chegou, esqueci que eu tinha marcado. Ele chegou na minha porta, né, com mais um irmão, com Bíblia tamanho de um Fusca debaixo do braço. Chegaram lá, aí eles entraram e eu falei com o Cat, eu vou acabar com esses caras. Ela falou, Thomas, não, eu vou acabar com esses caras, eu não quero reunir com eles, não. Eles sentaram, começaram a ler alguns versículos, não lembro de nada de versículo. Na hora que eles pediram para orar por mim, eu falei, ora aí por mim, é negócio de vocês vão orar, pode orar por mim. Ele falou, abaixa sua cabeça. Eu baixei a cabeça e começou a orar. Meu pai, Judson, como a sala encheu com o amor de Deus, não lembro nenhum versículo, nenhuma palavra. A sala encheu com o amor de Deus e ele me envolveu e
eu nunca senti nada igual, nenhuma droga de tudo que eu experimentei, nada chegou nem perto. Eu falei, que isso? Aí eu comecei a chorar. Chorei, levantei. O cara falou amém, mas não era amém para mim nada, né? Tudo começou aí. Aí eu chorei por 3 dias. E demorou 3 dias. Parei as drogas e aquela vida de jovem, mas 3 dias para parar de fumo, né, de fumar, era mais difícil do que qualquer droga. Aí eu comecei a pregar nos lugares que eu frequentei, de beber, nos bares. Imediatamente você começou a pregar? Imediatamente. Eu estava no ministério desde já. Deus me chamou, foi Ele que me escolheu. Eu não estava, Judson, eu não entendo porquê. Deus me chamou. Eu mereci o inferno. Eu ajudei muitos jovens a entrar numa vida pecaminosa, né, pelas drogas e tudo mais, coisas que eu tenho vergonha de mencionar. E a Cat, né, a história é bem complicada, eu estou reduzindo até essa testemunho, né, esse testemunho, estou reduzindo um pouquinho para não acabar falando tudo de mim, mas a partir daquele momento, Judson, eu ganhei muitos jovens para Jesus. Eu comecei de ler e Cat, começamos a receber jovens da vizinhança. Os pais dela tinham um clube de natação, né? Eu fui pregando nas praias lá. Eu sei que às vezes eu fui lá uns tempos atrás, lá perto onde vocês converteram, numa igreja, encontra pessoas que vocês ganharam para Jesus na época, né, da juventude. Sim. E eu lembro que na nossa pequena casa, a primeira casa que eu comprei, aí a sala de estar estava cheia, tinha jovens até sentados nas casas lá em frente de casa. Eu não sabia de nada a palavra. 1, 2, 3 versículos. Deus, tem que me ajudar nisso aí. Mas eu até que estava ensinando a palavra, nem sem saber a palavra, sem conhecer. Aí eu fui para as igrejas, fui para a igreja onde que Cat converteu, virou nossa igreja. Eu estava cheio, estava na outra sala de ouvir pelo alto-falante, áudios, pelo som, né? Porque a sala lá dentro estava cheia, não tinha lugar. E quando o pastor começou a ministrar e pregar a palavra, eu tinha certeza que Deus mais de uma vez apareceu e Ele estava falando para o meu coração. Aquela palavra era para mim. Uau. E ele aí nós começamos a ministrar. Nós caminhamos com o ministério de David Wilkerson. Eu preguei para até 500 prisioneiros lá na Mansfield Reformatory, a prisão, né? Muito jovem ainda muito pouco da palavra, mas a gente foi ministrando. Quais que eram os homens da época que influenciaram a sua vida? Judson, é outra coisa que é completamente a graça de Deus. Eu conheci homens famosos, poderosos, que eu não tinha. É Deus que fez, Ele me colocou. Judson, eu creio muito na transferência, muito, até hoje. Eu creio muito em transferência. Um dos que era mais marcante para mim, eu ouvi desse cara, o pastor Richard Wurmbrand. Eu li o livro dele, eu trabalhei na fábrica Ford, eu e meu irmão Ed, a gente aqui também é um pastor hoje, missionário. Aí eu li o livro Torturado por Amor de Cristo. Esse livro antigo, ainda acha no Brasil, viu? Ele é o fundador da missão... missão Voice of the Martyrs. Voz dos Mártires, esse é o nome. Até hoje esse ministério existe e funciona, é muito forte. Mas aí eu escrevi uma carta para ele, ele respondeu, ligou.
Aí eu vou para Cleveland, sim, eu e minha esposa, nós vamos lá, eles foram, nós marcamos. Eu combinei com minha esposa que tinha, meus sogros, na verdade, que tinha uma igreja, e eles também estavam fazendo grandes conferências com pessoas desse nível, sabe, desse calibre, né? Aí ele veio. Uau. Aí foi hospedado na casa da minha sogra, você dormiu mesmo várias vezes naquele quarto que ele dormiu, até na mesma cama que Richard Wurmbrand. 14 anos, sofreu subterraneamente numa prisão em Romênia. Torturado. Ele levantou a camisa e mostrou, né, como que eles furaram ele, queimaram, eles deram drogas para ele, para, né, incentivar, né, coisas doidas, né? E aí eu fui dirigindo para ele, pelas reuniões que tinha marcado, levei ele para as igrejas. Então ele estava dentro do meu carro. Eu e Cat levamos ele e a esposa Sabrina, que realmente tem um livro que se chama Esposa do Pastor, The Pastor's Wife. Ela tem um livro também. Os dois, era maravilhoso. Ele muito influenciou minha vida. Uau, ele ficou 14 anos numa prisão em Romênia, né? Eu acho que foi ele que você me falou uma vez que ele estava no restaurante e parece que ele viu o som de criança, né? Alguma coisa assim. Nós paramos, né? Você sabe, aqui nos Estados Unidos tudo é hambúrguer, né? Bem, não é assim não, mas em público, quando você sai para um restaurante, tem lugar que vende hambúrguer para todo lugar. A gente tem refeições também aqui, né? Não é, muito brasileiro pensa que, puxa, não tem arroz, não tem feijão. Não, temos tudo isso, não é, Júlio? Verdade, a gente tem arroz e feijão. Mas ao invés de um coxinha, por exemplo, a gente pega um hambúrguer. Então nós paramos para ele comer, ele e a esposa, eu e Cat, e uma turma de jovens que estavam comigo, né? A gente parou num restaurante, nem lembro onde. E a gente estava sentado nos fundos, né? Quando a gente entrou a porta, o Richard Wurmbrand parou e tocou na cabeça de cada criança. Uau! De cada mesa. Demorou para ele chegar lá onde a gente estava sentado. E às vezes ele começou a falar uma coisa em romênio. E chorou. Aí ele nós chegamos na mesa e porque ele falou sempre no testemunho dele que ele falou assim: For 14 years, I never heard a baby cry. I never saw a child. Para 14 anos, eu nunca ouvi um neném chorar. Meu pai. Então, para ele, isso ele vai aproveitar cada criança que ele encontrou. Meu Deus. Aí, quando nós sentamos, veio a comida dele, e a gente pediu ele para fazer oração, ele orou romênio. Aí ele simplesmente chorou sobre o hambúrguer, lágrimas caindo no hambúrguer, no prato dele, que ele muitas vezes comeu só pão e água para dias. Eles não comeram bem na cadeia, né? Aí ele foi, eu nunca vi alguém tão grato, para um prato de comida como Meu ele. Deus. Chorou nosso meio, nem sei que ele falou poucas palavras. Aí ele falou amém, a gente comeu. Mas eu nunca, Judson, esse homem, eu tinha vários homens que, você sabe, eu e você até encontramos juntos alguns desses grandes famosos, até que, né, eu não vou usar os nomes, né, porque tem muitos, na verdade, pessoas que influenciaram minha vida. Mas essa aqui foi principal. Né? Eu ouvi pregar Juan Carlos Ortiz, né? Porque eu acho que pelo menos na minha vida, né, você faz uma imensa parte da minha formação ministerial, de cuidar da minha vida, me pastorear, e não as suas pregações de púlpito,
Mas a sua vida fora... Não, mas, na verdade, a influência de todos esses homens nas nossas vidas não é as pregações, é a vida como eles viviam. É a maneira como você vive, como você vive o evangelho, como você cuida da gente, como você olha, como você é gente, é vulnerável. Então essa é a paixão. Eu lembro que um dos caras que influenciou muito a minha vida é o Keith Green, que eu nem conheci, né? Mas quem me introduziu, quem traduzia para mim o que o Keith Green falava era você. Né? Você falava, olha aqui, esse cara fez isso e fez isso. Então eu acho que a nossa vida... Né? Não tem como, a gente são pessoas que Deus usa para moldar a gente. Eu nunca esqueço. Semana passada eu falei tava num lugar, eles me perguntaram, Judson, o que eles perguntaram uma pergunta lá, acho numa conferência, que me ajudou na minha vida espiritual, né? Alguma coisa assim. Eu lembrei de Ray Nedry, né? Que hoje está com 90 e poucos anos. Eu lembrei do estudo. Ele que me ordenou. Quando eu tinha 18 anos de idade, o estudo que você fez uma conferência no Brasil para pastores com David Cornfield. Eu era menino, acho que eu tinha 18 anos, aquela coisa. E ele ensinou coisas que vocês também ensinaram, mas eu lembro que naquela conferência, primeiro ele sentou e me perguntou, né, Renata, que a gente fala, good man, né? Vovôzão, né, no corpo de E ele virou e perguntou para mim, o que você quer? O que você vai fazer da sua vida? Eu pensei, será que tá falando comigo, né? Que um homem desse quer ouvir um menino no Brasil? E eu vi na conferência ensinando sobre coisas simples, sobre tempo com Deus, prioridades, coisa que a gente pregou tanto, mas naquela época para mim eu não sabia absolutamente. A gente ia para um monte, orava, pentecostal, mas aquela coisa de ensinar você prioridade, tirar tempo com Deus, hoje quando eu olho para trás, então, não sei porquê, mas quando eu olho para trás, eu falo, meu pai, naquela época eu comecei todo dia acordar às 5:30 da manhã, se lembra na base, acordava às 5:30 da manhã, tomava meu banho, ia tirar meu tempo com Deus antes de fazer qualquer coisa. E eu acho que esse foi um dos maiores segredos da minha vida. Esses aprendizados simples que realmente marca a gente, essas pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? Que influenciam, né? E você é uma dessas pessoas, né? Que até hoje está influenciando as nossas vidas. E Leonard Ravenhill, né? É outro. Influenciou minha vida. Eu recebi uma carta. Eu mandei uma carta porque eu estava sendo tocado, sentindo por primeira vez. Ninguém me falou ou ensinou essas coisas. Primeira vez que eu pôr as mãos, eu tinha nem 6 meses no Senhor, orei por alguém e caiu no chão, eu orei por minha mãe, pá, ela bateu a cabeça, que é isso? Ninguém me ensinou isso. Aí bem, a gente estava falando de... Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill. Eu estava sentindo aquelas dores de soco, sabe? Eu não sabia, que é isso? Estou passando mal, tenho uma doença, que é isso? Aí eu escrevi para ele, porque eu li o livro dele sobre oração. Ele me escreveu à mão, de volta, tem a carta até hoje. Inclusive, em Pão de Lágrimas, eu traduzi a carta que está lá dentro. E ele me escreveu de volta e eu não acreditei. E ele eram pequenas coisas, sabe? Como que você vai os garimpeiros para pegar ouro, né? Eles ficam uma pepita, né? Eles ficam procurando. De repente uma coisa brilhou, eles pegam, é pequenininho, mas valoroso demais. O que ele escreveu naquela carta era isso para mim. Uau. Aí eu guardei até hoje. Acabei né, conversando nos anos aí, inclusive hoje eu sou amigo do filho dele, o Paul Ravenhill, a gente conversa quase sempre. Estou em falta, né, mas a gente conversa bastante no Telegram, né, ou um dos meios de mídia, né. E eu acho que aquela época você citou uma coisa que vocês começaram a orar para as pessoas, coisas começaram a acontecer. Como que era aquilo?
Como assim? Eu lembro que você falou, orou para sua mãe, porque o Espírito Santo estava movendo, era o Jesus Movement. Hoje saiu até um filme falando sobre isso. Né? Sim, naquele filme Jesus Revolution, eu não vou ganhar nada para falar isso, mas é um filme muito, muito baseado em fatos reais. E tem pessoas dentro do filme que eu conheci pessoalmente, inclusive. Uau. Eu lembro, eu conheci ele. Um deles é Keith Green. É a primeira vez que eu ouvi ele ministrar 50 mil cristãos numa fazenda, pulando. Primeira vez que eu senti em louvor. Eu fui muitas reuniões de louvor e adoração, Judson. A primeira vez que eu senti aquele, presença do Espírito Santo que deixou todo mundo extasiado, como se fosse para uma substância de droga, né? Era incrível. O que a gente sentiu. Eu nunca vi isso antes. Aí eu acabei escrevendo, conversando no telefone com Keith Green também, antes que ele morreu, era para ele vir para a nossa igreja Harvest. A gente estava... era uma igreja coordenadora, né, desse evento, aí ele morreu. Mas, Judson, logo após que nós convertemos, ainda é uma mistura de hippie e muita igreja católica. As pessoas o mover carismático começou na igreja católica. Então não foi um mover Estava sendo cheio do Espírito Santo. Protestante, foi um mover não os jovens pegou hippie. Sei que Gregório converteu naquela época também, né? Dan Duke naquela época. Inclusive aquele filme Gregório foi naquela igreja Calvary Chapel. É mesmo? Algumas vezes, pelo que eu estou lembrando. É verdade, ele falava isso. Aí, mas o que aconteceu é que era uma mistura de pessoas menos prováveis que vão converter. Hippies, católica era muito fechado, parado, religioso, né? Muito, né? Sabe, aquela religiosidade. Eu fui criado católico, né? Então eu conheço lá dentro como é que é, né? Mas Deus estava derramando o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, sem ter doutrina, não tinha direção, nada. Primeiro, eu nunca vi isso. Normalmente a gente recebe Jesus, depois nós estamos, eu gosto muito desse termo, grande classe, batizar o Espírito Santo, a gente vai aprendendo, vamos para o discipulado, coisa assim. Mas parece que Deus ultrapassou tudo isso e derramou seu Espírito, como o Joel profetizou, né, nos últimos dias, como vai ser. Então, todo lugar que a gente foi, aí as igrejas, houve uma unidade incrível naquela época. Jesus. Porque muitos dos jovens, nós juntamos em lugares, né? Por exemplo, a igreja Christ the King, onde que a gente converteu. Nos quartas-feiras à noite, o pastor abriu para todo cristão. Então, veio jovens e pessoas de várias igrejas. Ele não puxando para membresia, simplesmente queria, né, cara batizado no Espírito mesmo, ele queria abençoar. E saindo depois, normalmente o crente gosta de sair, tomar café, vamos comer, vamos pegar uma pizza, né? Quando nós saímos, paramos, não importa onde que a gente foi, parou para abastecer o carro, né? Tinha cristãos assim, orando em volta né, do posto mesmo, orando. Posto de gasolina? Posto de gasolina. Restaurantes, vão orar pela comida, a gente começou a orar, virou uma oração, pessoas começaram a ser curadas. Meu Deus. Todo lugar que a gente foi tinha essa coisa abertamente, eu nunca vi isso. Pessoas orando nas ruas, orando no supermercado, vamos orar, sem vergonha, sem nada, sem restrição nenhuma. Era desse mover, era coisa que foi estimulado, né, por Deus, incentivado pelo próprio Espírito Santo, né? Não houve nenhum grande homem, inclusive quando eu converti, não tinha muito, cara mais experiente que eu conheci, o Tom, esqueci o segundo nome, mas
Ele tinha 5 anos no Senhor e ele me falou... O mais maduro tinha 5 anos. Mais maduro que eu conheci pessoalmente. Ele falou, tenho 5 anos. Eu pensei, 5 anos? Na fé. Não, um dia eu vou estar 5 anos no Senhor também. Eu quero ser igual a ele. Encontrei com ele lá no funerário na terra da minha sogra. Uhum. E a gente se abraçou, eu chorei, porque ele foi outro... basicamente desconhecido, um cara simples. Ele me abraçou e nós dois bem mais velhos hoje. Uhum. E eu agradeci ele, porque muitas vezes as primeiras palavras que eu ouvi, simples coisas que em conversa simples saiu, né, a palavra de Deus, né, a gente foi guardando. Eu guardei que eu aprendi desses caras, eu guardei, como se fosse aquele cara que comprou um campo para pegar o que estava enterrado lá, a pérola que estava escondido lá. Eu tenho muitas histórias, muita coisa. Acho que eu pegar. Tem essa aí, Walter? Acho que eu estou chorando demais aqui. Eu preparei para isso. Nós últimos, eu te falei, é o meu testemunho, basicamente. Então, eu tenho como falar assim. Como se fosse hoje aquela sala enchendo. Encontrando Leonard Ravenhill pela uma carta, cara. Eu abri aquela carta como se fosse alguém com enxaqueca abrindo, né, aspirina. Eu peguei aquela carta, eu li aquela carta, aí suguei aquilo, cara, a palavra eu li. Nesses anos todos, eu acho que eu li aquela carta que ele fez à mão. Eu acho que eu li 50 vezes, eu não sei. Eu sempre volto e eu olho isso aqui, porque ele falou uma coisa, né? Ele falou assim, eu lembro na carta, ele fala, a chave da vitória é a obediência. A chave da vitória. Ele escreveu naquela carta para mim, estava me ensinando a orar fielmente. Ele falou, vai, procura alguém como você, que pense igual, e orem. Uau. É que ele me falou naquela carta. Vai achar alguém com a mesma mente, o mesmo pensamento. Vocês se juntem e orem. Eu acho que uma das coisas... eu tenho que te fazer mais uma pergunta, mas antes de entrar para outra pergunta, uma das coisas que mais a gente tem falado sobre isso, eu acho que a igreja precisa voltar a falar. A Bíblia fala que eles o venceram por causa do sangue e o testemunho. A igreja primitiva, eu estava falando ontem eu estava falando com os irmãos que a igreja primitiva não era pregações profundas, e hoje a gente disputa pregações profundas e revelações. O cara chegava, o mais velho convertido tinha 3 anos que estava andando com Jesus. O mais maduro era Pedro, que tinha 3 anos que estava andando com Jesus e se levanta. Eu acho que é Atos 4:13, se não me engano. Eu não sou muito bom nesse dia, estou esquecendo, mas dizem dos apóstolos mesmo, e eles eram reconhecidos por estarem com Jesus. Por andarem com Jesus. É isso. Não pela sua palavra, não pela sua graça, não pelo seu dom, né? A maneira como... Não que a gente despreza essas coisas, mas eu acho que a igreja precisa... Eu não sei se voltar para esse evangelho simples, onde Jesus é o suficiente, onde aquela igreja, a igreja primitiva, eles tinham, eu estava falando com os irmãos, eu estava sentado numa mesa, um contava, você lembra quando Jesus me curou? Você lembra quando... Eu acho que a conversa deles era mais ou menos... Porque Jesus falou assim, eu vou mandar o meu espírito para fazer vocês lembrarem. Eu acho que eles sentavam e eles ficavam lembrando. Você lembra quando aquela mulher na multidão tocou a orla de Jesus? Você lembra quando a gente foi na casa de Jairo? Eu acho que a igreja precisa... Eu acho que lembrar... Eu acho que a igreja está nos lembrando, por isso que a gente precisa de paz. Você é um pai na nação brasileira. Nós precisamos de paz que... Brasileiro enxertado, americano enxertado. A Apple fala que ela é mineiricana, né? Mistura de brasileiro com mineiro. É verdade. Mas para nos ajudar a lembrar
E eu acho que a igreja precisa... nós precisamos lembrar da obra da cruz. Judson, é o que Israel esqueceu, né? Em Salmos, se não me engano, 78, fala tudo como Deus foi relembrando, né? Você viu isso, você viu o mar meio abrir, você viu aquilo, né, todos os milagres, eu te dei. Eu li nesses dias a frase: homens comeram pão, comeram comida dos anjos. Né? Vocês tinham tudo. Aí, 3/4 do capítulo aí fala: vocês esqueceram. Não podemos esquecer, Judson. Não podemos. Eu nunca posso esquecer. Eu acho que uma das coisas que Deus fez comigo nesses últimos anos é, primeiro, lembrar a obra da cruz. Sempre lembrar. E lembrar as pessoas que Ele colocou na nossa vida para nos mentorear, para nos guiar, para dar uma palavra, para gastar um tempo com a gente. Eu acho que o Senhor fala: não esquece. Eu acho que a igreja precisa voltar a esse... Não é quebrar tudo, desconstruir tudo, mas eu acho que é uma necessidade. Eu acho que eu sou mais edificado quando eu ouço... Quantas vezes você já me contou sobre a sua salvação, e toda vez que você conta eu choro. Não, eu que... Quantas vezes minha avó contava de quando ela encontrou Jesus, porque eu acho que a obra da cruz em nós encharca as nossas vidas de esperança. Eu acho que é o que mais... O mundo, o que mais você, querido, mais que cada um de nós precisa nesses dias, é essa esperança, esse evangelho simples. Não é um evangelho diluído, é um evangelho sólido. O evangelho simples é o evangelho sólido. O evangelho da cruz, como Deus entrou e pegou um pecador que merecia o inferno e me salvou. Eu acho que essa é uma das coisas mais preciosas, meu Pai. Ele não veio nascido com realeza, ele veio nascido com os pobres, simplicidade. Verdade. Eu falei isso, e veio como um de nós. Deus vivo veio como um ser humano. Sua criação. Ele veio como uma criação. Minha mente não aguenta pensar isso. Eu não entendo isso. Mas eu sou muito grato que ele fez. Muito grato. Meu Deus. Ok, vamos lá, mais uma pergunta, senão a gente não consegue. Você vai ter que voltar, Thomas. Vamos fazer uma série. Vamos fazer uma série aí, ó. Eu lembro que você falou, porque eu lembro quando eu te conheci, foi no 7 de setembro, eu tinha voltado de uma viagem, eu era menino, e a gente trabalhava com... Eu trabalhava... do Brasil. A gente estava orando na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Era comum para todos os cristãos de BH. E a gente passou o dia, e eu me lembro que a gente estava trabalhando com crianças, estava trabalhando fazendo trabalho na rua também, levando sopa para mendigo, coisa assim. E o Leonardo Leão falou: Júlio, eu sonhei com você que você estava fazendo alguma coisa com criança e eu precisava apresentar você para o Thomas. E aí, por coincidência, no dia 7 de setembro você estava lá, eu lembro. Eu não lembro da April, mas lembro de conhecer você. E eu lembro que quando você me contou... Era um grupo de seminaristas. Era, isso. E você me contou como que foi... Depois você contou como foi o seu chamado para o Brasil, né? E que eu acho que uma das partes é quando vocês estavam... acho que no memorial do Keith Green, sua família toda levantou. Era quando a Cat, ela recebeu palavras quando era criança, né? O Joseph recebeu sonhos e coisas como criança sobre indo até Brasil. Antes que eu sabia, nem pensei. Uau. Mas nossa família, depois que Keith Green morreu, a esposa, a viúva dele, fez muitas dessas reuniões memoriais, né? Aí nós fomos, foi tipo um auditório de uma escola, né? Tipo onde que eles jogam basquete na escola, coisa, mas estava cheio o lugar. Aí eu com minha família toda fomos lá para ouvir, né? Ela ministrou, mostrou sobre que foi acidente, onde que Keith Green morreu, acidente
o avião caiu e tudo mais, ela contando a história. E lá no final ela fez um apelo missionário. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar os olhos, que gostaria muito que eu fizesse isso. A visão dele mais pro final era mais as nações, e eu preciso fazer isso. Então ela dirigiu uma oração para todo o auditório. Lá no finalzinho ela falou que quem quer receber a palavra ide, ir, né, ide para o mundo inteiro, se coloca de pé. Eu não sei da minha família, eu me coloquei de pé na hora, porque eu já estava recebendo, na família toda, eu estava instruindo minha família para missões, sabendo que um dia nós vamos, né? Aí, quando acabou a oração e abri meus olhos, toda a minha família estava de pé, porque cada um se levantou por vontade própria. Eu não falei, vem, filho, vem. Eles fizeram, até James, que tinha 9 anos na época, né? Eu acho que April tinha 15, Jennifer tinha 16, se não me engano. 14, 13 anos, eu acho. O Joseph tinha uns, não esqueci, ele era 2 anos, ele tinha uns 10 anos, eu acho. Aí decidiram por si mesmo, se colocar no pé. April, sua esposa, se colocou de pé, com lágrimas, recebeu o chamado pelas nações, sem pai dizer, levanta, April. O Pai Celestial dela, nosso Deus Pai, tocou o coração dela para se colocar de pé. Quando nós chegamos no Brasil, o Márcio colocou gente, o pastor Márcio colocou gente na Fazenda da Lagoinha. Era a nossa primeira casa. Era simples demais, não tinha nada lá, nadinha lá. Tinha bananas e tinha manga, né? Inclusive, eu tenho alergia de banana, queijo e manga, então Deus, ele tem uma excesso de humor. Mas eu esqueci a linha que quando você e sua família, eu acho que essa coisa que você falou sobre duas coisas, que quando sua família você não forçou sua família. Eu acho que uma das coisas que mais marcou sempre, você nunca forçou sua família. Não. Vocês decidiram juntos ouvir Deus e orar. Eu saí algumas vezes com o pastor Márcio e mais um pastor da Lagoinha. Na época tinha 6 pastores pelas ruas de BH, procurando menores de rua, porque é o que ele queria, que eu viesse para o Brasil, que eu vou, né, para pegar crianças de rua, para ajudarem no Ministério Arca, né, Ministério com crianças abandonadas. Aí eu fui com ele. Pegamos alguns que estavam basicamente rejeitados pela sociedade, levamos de volta para nossa casa lá em Ravenna, Minas Gerais. É área bem rural, né? E recebemos aí fomos lá, abrimos uma junto com a igreja da Lagoinha, a gente abriu eu e Cat estavam mais de frente, a gente abriu um sopão para as crianças na região. Eu acho que mais que 50 crianças vieram das favelas em volta de Lagoinha, e alguns nós acabamos criando nesses anos. Você e April são Deus seus filhos hoje, né? Que nós adotamos pelo amor, não pela lei, porque não há lei contra o amor, a Bíblia fala. E a April e Jennifer, minha filha mais velha, April, segunda, né, que nasceu segunda. Aí a gente era minha equipe, minha família era minha primeira equipe, e fizemos tudo junto. Eu não fiz nenhuma decisão sem eles, inclusive a gente indo para o Brasil. Se James, que era mais novo, mais baixo, falou, pai, eu não quero, não íamos como família.
Porque Foi uma decisão da família. Eu sabia que se eu for sem apoio das minhas próprias filhas, a missão não vai para frente. Então, mas eu nunca vou esquecer as reuniões dos jovens que muitas vezes eles fizeram um retiro lá na fazenda, eles vieram para fazer, muitas vezes a gente estava dormindo naquela casa lá e eles fizeram saranata para eu e Cat, eu chorei, deitado, eles ministraram para nossas vidas. Mas a April, nunca vou esquecer, pegou aquelas crianças de rua, April e Jennifer, deram banho, trocaram fraldas, deram comida, limparam feridas com 16 anos. Com 16 anos. Jennifer tinha, acho que 17. Eles, não era comum, não era normal, fizeram de coração. Eu não era aquele pai que tinha, não, você vai para a igreja, não, você vai fazer isso, não, você vai fazer isso, viemos aqui, você tem que... Não, é uma coisa que Deus, Pai, fez no coração delas. Até hoje, você sabe, sua esposa ainda tem essa virtude, né? Ela tem essa graça dada por Deus mesmo, de cuidar, de compaixão, né? Bem, então, outra pergunta, eu não sei se eu respondi sua pergunta. A última. Eu lembro uma vez que eu estava lá em Ohio, fiquei na casa do Terry. Aí o Terry me contou uma história. E eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, porque eu sei que tem muita gente, muitos de vocês têm um chamado de Deus, ou estão queimando para ir para o ministério, ou querem ir logo para o ministério. Eu lembro que você me falou, Judson, eu tinha um chamado, eu fiquei 8 anos me servindo dentro da igreja. E eu lembro que eu tenho o Terry, né, lá em Ohio, eu estava na casa dele, ficamos hospedados, ele me contou a história, acho que foi ele e Ed contou que vocês no porão, no basement, colocou um tapete e começavam a orar por missões. Me conta isso. Era assim, a gente tinha costume de orar todo sábado de manhã com mais ou menos 5, 6, 7 irmãos com visão missionária, com visão pelas nações, da mesma igreja, que é Harvest, lá em Illyria. A gente morava no outro condado, na verdade, mais perto. Aí a gente era vizinho do Terry, na verdade, na época, e nós tinha costume de sábado de manhã, às 6 horas, se unir no porão dele. E ele tinha uma empresa de limpeza de casas, desses desastres, tipo furacão, eles entraram, pegaram lama. E ele estava com a tarefa de limpar esse grande tapete do chão, bem trabalhado, bem caro, na verdade, bem valoroso. Ele tinha algumas manchas que ele não estava conseguindo tirar. Então, estava já no chão, a gente aproveitou. Olha o que ele fez, a gente pegou a água oxigenada com escova de dente, joelhamos, ajudando ele a tirar essas manchas do tapete. Enquanto que também tiramos um tempo para orar pelas nações, sendo que a gente já estava nos joelhos. A gente fez os dois. Uau! Aí ficamos lá fazendo isso todo sábado, que não saiu bem essas manchas. E acabamos, eu acho que lavando todo aquele tapete, que era grande. Eu acho que quase o tamanho dessa sua sala aqui. E foi ali, Judson, foi ali, naquele lugar, que tudo que eu fiz, minha família, a gente está fazendo até hoje no Brasil, começou lá. A missão é feita de joelho, não no campo. Começa no joelho. Se você for tentando, eu vou lá para ganhar esses caras, é tudo errado, tudo contrário. Não está certo. A sequência não é bem assim. Você começa orando, jejuando, adorando, jejuando. A gente fez isso há anos naquele porão. Eu tenho certeza que as lágrimas que foi chorado naquele tapete pelas nações, também Brasil, entre essas nações, foi o procedimento, o que veio depois foi a resposta dessas orações juntos. Né? Inclusive Marquinhos, de Amazonas, é um discípulo meu de muitos anos, de lá de Nova Lima, foi, acho que
ano passado ele foi para Líria, foi hospedado na casa de missões lá em Líria. Ele fez um trabalho na casa do Terry, né? Fez uma rampa para ele, porque ele está de cadeira de roda hoje. E Marquinhos fez esse trabalho de madeira, e fez uma rampa bonita demais. E aí ele entrou e lembrou desse porão. E foi falado para ele, e dos outros falaram para ele sobre... Você sabe onde que é a missão que você está? Lá na Amazonas. Sabe onde que começou? Vem cá. Aí eles mostraram, desceram da escada, mostraram para ele o porão. O Marquinhos foi muito tocado. Ele falou para mim até, ele comentou algumas vezes sobre eu conheci, eu acho que ficou em Harvest, na igreja, num domingo lá, e falou, eu conheci esse salão, né, que Thomas sempre me contava, né. Agora eu vi aí, como muitos brasileiros que aparecem lá na igreja lá, agradeceram com lágrimas. É incrível, por me enviar para lá. Obrigado por enviar a família do Thomas, porque eu sou, né, muito abençoado, por causa, né, Judson, estou vivendo uma época, para mim, inédito, que eu nunca pensei, só sonhei que um dia no céu eu vou conhecer pessoas que talvez, numa maneira que eu toquei. Hoje em dia, tem pessoas mandando e-mail, os telegrams, WhatsApp, me ligando, mandando mensagem, me ligando, encontrando, aparece em casa, com lágrimas, me agradecendo. Eu pensei que eu vi alguém que eu ganhei para Jesus lá. Está acontecendo agora, hoje. Está mostrando o fruto, né? Não podendo viajar como antes, os irmãos estão vindo a mim. Igual que fez com Paulo lá no final de Atos, né? Sim. Ele alugou um quarto e recebeu os irmãos. E falava, testemunhava de Jesus e pregava a palavra do reino. E é um privilégio, né? Eu e a gente estava conversando ontem a gente estava sentado no lugar e a gente estava conversando e falando que a gente não tinha ideia. Quando eu tinha 17, 18 anos, quando eu fui batizado no Espírito Santo, a gente só queria servir Jesus. E a gente só queria qualquer lugar, assim, ou seja, debaixo de um viaduto, seja quando a gente levava a sopa para os mendigos, era a melhor coisa, era a maior honra do mundo. Tocar violão, ministrar louvor debaixo da ponte para os mendigos. Algumas nossas canções nasceram na praça, lá em Nova Lima. Você lembra quando a gente fazia na praça? Fizemos ceia na praça. Então a gente não tinha ideia do privilégio que é servir ao Senhor. E hoje a gente estava conversando, a gente não tinha ideia como que é maravilhoso, como que a gente se sente honrado de ver o fruto, de ver aquilo que o Senhor está fazendo, de ver aquilo que o Senhor está realizando. Glória a Deus, Thomas. Eu acho que a gente tem que dar uma parada. Ok. E eu quero... Vamos voltar para isso, mas eu acho que... eu quero, na próxima vez, a gente falar sobre a igreja que você encontrou no Brasil, quando você chegou. E as transformações que você viu nessa igreja. E depois eu acho que a gente pode falar um pouco sobre onde que essa igreja está e os ajustes que ela pode fazer. Porque eu creio que aquilo que Deus tem te dado, a gente precisa ouvir. Desculpa que eu não citei nenhuma palavra quase. Tá, meu pai. Não abri minha Bíblia, nada, mas está aqui, né, Júlio? Está aqui. Com a gente. E o interessante é que hoje vou falar de Bíblia, né? Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. O versículo que eu achei hoje de manhã estava em Lucas. Deixa eu ver se a gente já passou o nosso horário. Vamos ver. Acho que é Lucas 12. Deixa eu ver se eu acho aqui. 12:35. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é Lucas 12:35. Diz assim, é uma parábola muito interessante. Eu li em inglês, fala assim, esteja pronto, esteja vestido, esteja pronto e mantenha a sua luz queimando, burning.
E aí em português fala: estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Esse versículo hoje de manhã veio tão quente para mim, porque tipo assim, você falou, eu preciso de uma geração que esteja pronta e esteja queimando. Quando eu penso na nossa geração, né, eu fui influenciado também, era uma geração que estava pronta para servir, onde o Senhor mandava, diving, pulava para servir, e sempre queimando. Eu acho que a chave continua sendo a mesma, estar pronto para servir e sempre queimando. Amém. Obrigado, Thomas. Amém. Você pode orar, abençoar esses jovens. Eu sei que muitos de vocês que estão nos assistindo, você tem um chamado de Deus, cara. E Deus tem algo para sua vida. A presença que a gente está sentindo aqui nesse estúdio é muito doce, muito tremenda, muito tremenda. E eu queria que você orasse, Thomas. Tem muitos jovens que isso que você falou sobre impartation, sobre transferência, aquilo que você carrega, a fome, a paixão, o zelo, né, a integridade, né, de nunca abusar da noiva, nunca usou. Pelo contrário, quantas vezes você foi abusado, usado pela igreja, mas continuou servindo a igreja e amando a igreja. E eu sei que tem muitos jovens hoje que estão frustrados com referências, mas eu quero dizer, Deus preservou referências no Brasil, no mundo, para encorajar você. Eu acho que isso que você falou foi muito forte. O crente mais velho que você conheceu tinha 5 anos de experiência, então eu acho que Deus está numa jornada com muitos de vocês e vocês vão ser incendiados, Senhor. Eu queria que você orasse para essa nova onda de ministérios, de ministros, no evangelho simples que Deus está trazendo para a igreja, que não é de plataforma, mas é da mesa, de servir, é de lavar os pés uns dos outros. E ora, abençoa esses jovens, que eles sejam incendiados. Amém. Pai, nesse mundo tenebroso, onde que tem muita coisa acontecendo, Pai, eu sei que o Espírito Santo, você ainda está agindo, ainda está abanando a chama que fica nos corações desses jovens, Pai. Eu sei, Pai, que esses têm chamado muitos de infância, muitos até do ventre da sua mãe, muitos que vieram depois, alguns jovens, Pai, que estão com gente hoje, estão ouvindo essas palavras, Pai, mas é o Senhor, é você, Jesus, Pai. Pai, tomara que esses jovens todos que têm ouvidos podem aproveitar o momento e agarra em Jesus Cristo, somente Ele. Nada importa, nada mais importa, Pai. Não é sobre nós, é sobre o Senhor, é sobre você, Jesus. Nós amamos o Senhor. Amém. E queremos, Pai, que esse amor se espalhe, Pai. Eu sei que, Pai, eu falei sobre transferência, mas não é nada melhor do que a transferência do próprio Espírito Santo, que pode atingir cada pessoa onde que ela está. Não preciso estar impondo as mãos. É gostoso, é bom, é ótimo quando poder fazer, mas, Pai, o Senhor está ganhando pessoas no mundo inteiro em sonhos, até tocando pelo simples abraço, pelo um sorriso, pelo um simples toque, né, no ombro, Pai, no nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Eu oro para esses jovens, principalmente os jovens do Brasil, Pai, porque o Brasil é uma nação missionária. Ela foi escolhida, Pai. É o Davi com uma funda na mão, uma simples pedra para matar Golias, Pai. Sempre pensei nisso. A armadura do Saul não serve, Pai. Essas coisas que o mundo está, até muitas as igrejas, Pai, sem querer, estão tentando colocar uma armadura que não serve. Mas, Pai, uma simplicidade de uma funda, de uma palavra, uma pedra lisa, Pai, vai ganhando muito terreno de volta do inimigo. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor vai usar esses jovens que estão ouvindo agora. Amém, Jesus. Toque deles, Pai. Amém, Toque deles onde que estiveram, Pai, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, no nome de Jesus. Amém.
Bem, obrigado, Tom. Meu pai, difícil terminar. Deus abençoe a sua vida. Dá um like aí. Eu te aconselho, manda esse vídeo para quantas pessoas você puder enviar. E nós vamos estar mais juntos aqui de novo com o Thomas. Meu pai, meu coração está queimando. Eu creio em uma onda de jovens sendo levantados. Eu acho que o que Deus fez naquela década, né, no Jesus Revolution, onde parece que o Senhor não respeitou as regras que nós achamos que eram as regras dele, né? Ele simplesmente atropelou, enchendo jovens com o Espírito Santo. E eu vejo hoje o Brasil, homens que influenciaram o Brasil, são homens que foram jovens que foram tocados naquela época, né? Você, Denduque, Gregório, tantos outros que Deus enviou. E eu creio que Deus está fazendo algo também semelhante nesses dias. Um beijo, Deus te abençoe, queridos. Obrigado, Thomas. Amém.